Amado Espírito Santo, Tu que conheces o meu interior e Tu sabes das minhas dificuldades, das minhas interrogações, vem em meu socorro, ajusta-me para que eu possa escutar, amar e viver a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus humanado, em seu Evangelho, trazido por São Lucas, capítulo 19, dos versos 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um deles e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabes que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai deles as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. E ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste texto,
como Jesus estava se dirigindo a Jerusalém, eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Mas qual era o reino de Deus na sua imaginação, no seu querer? Um reino que dominaria a face da terra. E Jesus estava se aproximando de Jerusalém exatamente para mostrar que o seu reino não é deste mundo. E o reino de Jesus pertence àqueles que, acreditando nele, tendo fé nele, produzem muitos e muitos frutos. Aqueles que receberam as moedas e que multiplicaram, nós podemos ter esta certeza, foram aqueles que acreditavam naquele Senhor. Foram aqueles que acreditavam em seu reinado. Foram aqueles que verdadeiramente investiram seus esforços movidos pela força da fé. Aquele que recebeu as moedas e a enrolou num lenço para não perdê-las, mas devolve exatamente dizendo: tu és um patrão rigoroso, tu és um patrão austero. Este não tinha fé. Este não conseguiu descobrir a beleza e a grandeza daquele Senhor. Este não conseguiu descobrir a confiança que aquele homem havia colocado nas suas mãos. E Deus é este. Jesus Cristo é este, que é coroado Rei e Senhor. E confia em cada um de nós, dando-nos de seus bens, para que na fé, para que no conhecimento dele, de sua ternura, de sua bondade, de seu amor, tenhamos a força de investir para multiplicar, para triplicar a confiança que teve em nós ao nos dar tantos e tantos dons. Que nós sejamos daqueles que creem e esperam a volta deste homem que foi coroado rei, e que nós possamos saber de como é este reinado, porque Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Que a fé que precisamos ter e que recebemos como semente em nosso batismo nos leve a descobrir cada vez mais a grandeza e o amor deste Rei, e que nos leve também esta fé a termos força de produzir muitos e muitos frutos. Amém.